uma chave, pessoal, para vocês terem uma ideia mais prática, flexível, versátil possível de determinado estágio, com todas as suas manifestações miasmáticas, submiasmáticas, é vocês observarem como a pessoa age com ela mesma. Porque do mesmo jeito que ela age consigo, ela tende a agir com os outros também. Então, a gente já sabe disso, né? Com pegar um exemplo bem básico aqui para vocês, que é bem acessível também, da excelência. A excelência não, desculpa, a autoexigência, que tem a ver com excelência também, né? A pessoa que é muito exigente, ela está buscando por isso, né? Mas assim, uma pessoa que exige muito de si, ela é chata com os outros também. Ela, talvez assim, de uma forma menos implacável, de uma forma um pouco mais tolerante, mas a pessoa que ela pega muito no pé dela mesma, ela acaba sendo azeda, exigindo assim, direto ou indiretamente dos outros, né? Então assim, atentem muito para como a pessoa se trata. Então, aqui, se eu estou sempre questionando, ai, gente, será que tá bom? Não, acho que eu sou impostora. Se eu aceitar esse pódio aqui, essa medalha de ouro, ai, vou estar sendo hipócrita, vou estar sendo falsa, porque tem coisas para melhorar ainda. Eu noto que tem algumas imperfeições, tem algumas respostas para algumas perguntas que eu ainda não consigo dar. Enfim, é meio que uma sombra do estágio 5, pessoal. O pessoal voltou, de certa forma, aquela crença de que a perfeição é tangível. Não, porque eu já fiz tanta coisa, então não é possível, meu Deus do céu, que a perfeição não vem agora. Depois de tudo que eu já fiz, será que agora chegou aquele momento que eu posso dizer que eu cheguei na perfeição realmente? Ah, não sei, não tem esse defeitozinho aqui. Não, beleza, vou cancelar tudo, vamos começar do zero, que aí eu acho que agora a coisa vai acontecer. Então, essa sombra de novo está aparecendo aqui, pessoal. Resquícios, reminiscências lá do estágio 5. Mas então é isso que acontece, pessoal, e o que eu ia dizendo para vocês é que a pessoa, quando ela se questiona muito, ela tende a fazer isso com os demais. É por isso, pessoal, que quando Schouten descreve Europium é um lantanídeo que está aqui os lantanídeos, pessoal, na tabela periódica, eles são como se fosse um compartimento secreto da sexta linha aqui da tabela periódica. Sexta é essa aqui, ó. A série dos lantanídeos, ela começa especificamente aqui, ó. Vou colocar um LA. Aqui a gente já tem lantano metálico. Então é como se fosse um compartimento secreto aqui dentro dessa linha. E aí o lantanídeo, que está aqui no estágio 9, é o Europium. E quando Schouten vai descrever Europium, pessoal, ele usa um termo que eu considero uma grande síntese também do estágio 9, que é o cético, ou então o sabichão. O sabichão, pessoal, tentem recrutar aí no repertório da mente de vocês, o que vocês entendem por sabichão? A gente já vai recrutar, provavelmente, a figura daquele cara, aquele tiozão que sabe de tudo, aquela pessoa que tem uma opinião formada sobre tudo, aquela pessoa que questiona tudo. É justamente disso que se trata o cético, pessoal. Por que isso acontece? Porque o sujeito aqui no estágio 9, ele tem muita dificuldade ao mesmo tempo de estar ali, pessoal. Ele quer sair dali, mas ao mesmo tempo ele tem medo de estar ali. A gente vai falar sobre todos esses motivos, mas ele, na verdade, ele se incomoda, vamos falar do incômodo primeiramente, né, com essa postura de submissão, sabe? Aquele sentimento de ter tudo para e não ser ao mesmo tempo. Então, assim, chega um determinado momento que eu preciso tornar isso natural para mim. Eu não vou aguentar viver esse incômodo por muito tempo. Aí vem a voz da serpente, o canto da sereia, e te diz assim: não, mas e se você se convencer de que você já está lá no topo? Só tem uma forma da gente fazer isso, pessoal, que é destronando quem está no topo. Se o topo desaparece, eu estou no mesmo nível do topo. Pronto, olha só, problema resolvido. Como é que a pessoa faz isso, pessoal? O sabichão, ele tem uma técnica, provavelmente, espero que vocês não sejam essas pessoas, mas se for também, você já sabe como é que se cura, né, pessoal? Mas o sabichão, ele fica questionando demais quem está ali. É a tal da inveja. Pessoal, a inveja, a definição formal dela, conforme inclusive o gênio Santo Agostinho, é o quê? É uma espécie de infelicidade de que a gente padece com a excelência alheia, com a graça que foi dada ao outro, com os dons do outro, com o brilho do outro. Então, assim, eu tenho que achar um jeito. Quando a inveja me toca, ela move as minhas ações, eu fico extremamente incomodado com o brilho. Então, tem que apagar aquele brilho. Exemplos de coisa que eu escuto direto, que chancela, exemplifica muito bem isso aqui que eu quero dizer para vocês, pessoal. Mas aí você não precisa se sentir incomodado com tudo isso, toda essa vida comercial de margarina, família perfeita que você vê no Instagram, porque aquilo ali é um recorte. As pessoas colocam só o que convém. É verdade? É, sim. Mas você já pensou que aquilo pode ser um recorte de algo melhor do que você imagina? Pode ser um recorte de uma coisa pior, mas pode ser um recorte de uma coisa melhor. Tá, a vida daquela pessoa, ela pode ser infinitamente melhor. Você não aguenta lidar com isso, aí você tem que pacificar a sua consciência dando essa desculpa aí. Não, não é tão bom assim. Pode ser, olha eu testando lá, duvidando. Pode ser que não seja tão bom assim, no fim das contas. Então, é um recorte, uma coisa que a gente ouve com frequência. Outro exemplo, pessoal, que aí sim, acho que a consciência vai pesar. Quando você está se queixando de alguma coisa ruim pela qual você está passando, uma questão financeira, uma questão conjugal, uma questão com o filho, um baita problema na sua empresa, no seu trabalho, aí você está desabafando ali com alguém, pode ser até um terapeuta seu. Olha, isso não é verdade. Aí o terapeuta fala assim: não, fulano, mas
Por que você está admirado com isso? Por que você está sofrendo tanto com isso? Todo mundo está sofrendo desse mal. Nossa, todo mundo que eu estou atendendo está com esse problema que você está. Nossa, está todo mundo reclamando. Nossa, mas eu atendi 50 pessoas na semana passada que estão com esse problema seu. É ou não é verdade que a gente fica bem com isso, pessoal? Por que você ficou bem? Você ficou bem de perceber que menos pessoas estão lá no topo. Você não está tão em defasagem assim. É essa a leitura. Ah, não, Letícia, mas não é por causa disso, não. É, pessoal, a leitura é essa. Você está extremamente desconfortável e se sentir sozinho na sombra. Você não suporta a ideia de que tem gente que já esteve aqui e superou. É principalmente isso, pessoal. O estágio 9, ele não suporta a constatação de que alguém já passou por uma situação parecida com a dele e venceu. Porque aí a consciência não tem desculpa. Bom, se a pessoa já esteve no mesmo lugar que eu, ela venceu, a gente, que desculpa eu tenho para não vencer também. Não posso, definitivamente. Pessoal, eu tinha comentado. Aí, sim, né? Não vou mudar de assunto, não, vou seguir a linha aqui de raciocínio, porque senão acaba deixando um monte de ponta solta aí, né? De assuntos que eu não abordei na totalidade, que tanta coisa que eu tenho para falar aqui, pessoal, acabo me embananando, né? Mas só para não perder o raciocínio, para seguir uma certa linearidade, eu não vou esquecer de nada, pode ficar tranquilos. Mas aí, veja bem, a estratégia para eu não me deixar subjugar por essa excelência alheia é eu desbancando isso aqui, é eu destronando isso. Só que eu queria que vocês tivessem em mente, pessoal, que tanto esse destronamento pode ser de uma pessoa que está ali claramente num posto de excelência, uma pessoa que tem as habilidades mais reconhecidas que as minhas, está no mesmo ramo e aquela pessoa é considerada melhor. Mas pense, pessoal, qual é a maior autoridade nas nossas vidas? Aquela autoridade até universal, viu? Todo mundo considera autoridade, definitivamente, aquela autoridade diante da qual você só tem uma alternativa se você quiser ser uma pessoa sã. Se você quiser se enganar, são outros 500. Mas você tem compromisso com a sua harmonia. Qual é aquela autoridade mais irrefutável? É a verdade. A verdade, ela sempre está ali, pessoal, e a gente vai estar sempre aqui. A gente tem a opção de se aproximar muito dela. Mas, assim, sempre vai ter algum nível de obscurantismo na nossa natureza, que ela é decaída por natureza, né? Então, assim, a gente não vai chegar no máximo de verdade, mas a verdade, tanto é fato, a gente reconhece tanto isso, pessoal, que a gente manifesta isso através de algumas frases, né? Que, de uma forma mais prosaica, ilustra isso. Por exemplo, aceita que dói menos, né? O que a gente quer dizer com isso, pessoal? É que se você não aceitar humildemente que é isso que está acontecendo, você vai sofrer mais. Então, aceita que dói menos. Então, assim, o sujeito ele tem muita dificuldade, pessoal, de atestar um bem supostamente verdadeiro. Então, assim, a pessoa quando se depara com essa possibilidade, alguém tem um relacionamento bonito, alguém tem um casamento aparentemente sólido, uma amizade muito sólida, pessoas que parece que elas dominam visceralmente um determinado assunto. Veja, você está diante de uma suposta verdade. O indivíduo estágio 9, ele não suporta se deparar com isso, porque isso bate nele no seguinte sentido: por que que eu também não sou? Por que que eu não estou nesse posto? Bate nesse lugar. Então a pessoa, para desbancar aquela autoridade, o que que ela vai fazer? Olha só o recurso do sabichão. Vou ficar cutucando, testando a pessoa. Ah, mas e isso? Aí começa a ficar fazendo pergunta ali para a pessoa para ver se realmente ela domina o assunto, para ver se ela é verdadeira mesmo. Vamos ver, eu vou jogar uma pergunta para essa pessoa que ela definitivamente não vai saber responder. Não é, pessoal, aquele questionamento que tem como objetivo o autoaprimoramento, não é aquele questionamento sem fundo de maldade. Porque tem muita gente que pergunta pra caramba, mas você nota que a pessoa ela quer aprender, ela quer tocar a verdade, ela não está incomodada de outra pessoa ser o portador dessa verdade. Não é bem essa a questão, ela está de boa com isso. Então, assim, a grande questão aqui é que ela está mal intencionada. Se ela tiver realmente se situar no estágio 9, ser muito desequilibrada. Ela está muito incomodada de alguém ser supostamente a portadora daquela verdade específica que está sendo abordada ali. Então ela começa a perguntar, só que não com o intuito de aprender, é com o intuito de realmente malinar. Ela tem aquele propósito malicioso por trás dela. Então ela fica cutucando, testando. Vou jogar essa pergunta aqui. Será? Aquele questionamento, aquele ceticismo pelo ceticismo. Eu não confio não sei. Mas olha o jeito que ele fala. Não, não acho que é isso tudo, não. Não estou plenamente convencido, não. E se essa pessoa tem a oportunidade de ficar testando? Por isso mesmo, quando eu falo de teste, pessoal, vocês já podem estar se lembrando do passivo-agressivo. O passivo-agressivo, ele estaria aqui no estágio 9 em algum, se você cogita um mínimo, né, você já tem mais ou menos onde procurar. Estágio 9, por quê, pessoal? Porque o passivo-agressivo, ele quer deixar claro que o outro não tem direito de estar ali. Então, assim, ele não pode ser frontalmente agressivo, por quê? Por que que ele não pode ser ativamente agressivo? Porque senão vai ficar claro que é ele que está em defasagem. E ele já sabe disso, ele está incomodado com isso, pelo amor de Deus, já sabe que ele está aquém. Isso não é novidade. Mas, assim, estou vendo se o microfone está ligado, pessoal, por todas aquelas questões que eu já falei, né? De vez em quando eu verifico. Por que que ele é passivo? Ele age nas sombras porque se ele ficar apurrinhando, dando indireta,
testando se você realmente é essa pessoa controlada, testando a sua estabilidade, testando o seu conhecimento. Se eu fico te enchendo o saco toda hora, vai chegar um momento que você vai explodir. E quando a pessoa que é vítima do passivo-agressivo explode, pessoal, a gente já sabe qual que é o desfecho. Todo mundo fica escandalizado, ninguém entende. Nossa, mas por que fulano explodiu desse jeito? É porque ele já estava vendo aqui a ação desse cara enchendo o saco, ele já estava sentindo. E normalmente, o sujeito estágio 9 vai apurrinhar outro que ele considera ali no estágio 10, as ocultas, não é em público, é mediante uma linguagem tete a tete que só os dois entendem. Então, assim, o sujeito ele é muito paciente na arte da agressão insidiosa. Essa agressão tácita embaixo dos panos, aí o cara explode, ele que sai de doidão. Estágio 10 que perde a paciência, ele é destronado, pronto. Aí o sujeito aqui ele tem a oportunidade de finalmente abocanhar aquele que seria o seu posto de direito, por assim dizer. Mas enfim, pessoal, a gente está falando sobre relutâncias em estar aqui no estágio 10. Então, assim, a gente vai ver que o sujeito, ele... Por quê, né? Que ele fica nessa hesitação, ele quer e não quer ao mesmo tempo, né? Estar ali. Mas aí o que acontece aqui também, pessoal, aí você já tem uma noção da ação do estágio 9. A averiguação, teste, ceticismo, aparece ali alguém, em tese, portando alguma verdade, a pessoa fica questionando, aquela pessoa que o pessoal diz que é teimosa, difícil de convencer, São Tomé, a nada convence o fulano, aquela pessoa que é muito relutante em dar o braço a torcer. Então, essa é a ação do estágio 9, pessoal. Às vezes, assim, não tinha nem motivo da pessoa ficar implicando, duvidando, questionando, mas é porque ela não suporta ser guiada por outro. É essa posição aqui que é um suplício, eu estar subjugada a outro. Na verdade, pessoal, às vezes, assim, a intenção aqui da pessoa que está aqui em cima nem é subjugar ele. Na verdade, assim, às vezes o bom líder, inclusive, o líder com L maiúsculo, o guru, inclusive com G maiúsculo, pessoal, ele anseia que o seu discípulo supere. Então, assim, a pessoa que está aqui e tem legitimidade para estar aqui, ela faz questão de acolher o sujeito estágio novo, quer responder todas as suas dúvidas. O líder é legítimo, pessoal, agora eu estou falando para vocês, né? Aquele líder que deseja que os seus discípulos ascendam também um filho. Na verdade, um pai, né? Um pai e uma mãe, quando eles estão numa condição de equilíbrio, eles deveriam desejar maximamente que os filhos fossem melhores pessoas que eles mesmos. Então, quando a gente está nessa posição de autoridade, a gente realmente se apossou dessa posição de forma genuína, a gente tem maturidade para isso, é o que a gente mais quer. Então, o líder de verdade, ele não se incomoda. Agora, o sujeito de estágio 9, ele vê tudo, pessoal, sobre esse viés de hierarquia. Tem alguém que se sobressai, a pessoa está me oprimindo. É tudo hierarquia, não tem essa relação nivelada, mas como a gente observava ali no estágio 7, a casa do herpismo, né? Onde o sujeito definitivamente não tinha essa visão verticalizada das relações. Então, uma mulher que está aqui no estágio 9, pessoal, é muito difícil ela conseguir se relacionar bem com o homem, porque ela sempre acha que o papel do homem é de opressor. Em geral, ela não consegue estabelecer esse sentido de equipe. Ah, eu estou trabalhando lado a lado. Porque quando o homem se sobressai em relação a alguma coisa, aí às vezes eu faço a mesma coisa, mas não faço com o mesmo nível de expertise, como é que eu vou chamar esse cara de macho opressor? Então, assim, eu estou dando esse exemplo, pessoal, mas pode ser o inverso também, né? O homem, enfim. É porque é algo muito contextualizado nos nossos dias, né? E por isso, aqui no o estágio 9 é conhecido também como o qual estágio? Da tireoide. Então, assim, pessoal, problemas na tireoide, eu não sei se eu havia comentado com vocês sobre isso anteriormente, a gente vai falar mais sobre tireoide na aula seguinte sobre cinismo. Mas aqui já eu antecipo a vocês que as mazelas de tireoide, elas têm muito a ver com essa visão de submissão, de opressão. Eu estou enxergando alguma relação na qual estou nesse momento através desse viés hierárquico. Alguém com quem eu convivo, eu tenho essa sensação, pode ser não apenas sensação, às vezes está acontecendo mesmo, mas eu tenho a sensação de que tem alguém me esmagando, ilegitimamente, porque eu me julgo até melhor que aquela pessoa em relação ao que ela faz. Então, assim, eu sinto que a minha criatividade está sendo sabotada por alguma figura que ocupa uma posição de autoridade sobre mim, só que de maneira ilegítima. Essa leitura metafísica das questões de tireoide, mas enfim, de novo eu já me desviei aqui, mas de certa forma a gente está dentro da temática ainda, né, pessoal? Mas o que eu ia comentando com vocês é que, agora, relutância, né, também estar lá no estágio 10, mais motivo pelo qual eu sou relutante, porque eu tenho muito apego à minha imagem. Então, assim, nossa, olha o tanto que eu batalhei. Eu sou foda mesmo, né? Tem uma parte minha que acredita nisso, né, pessoal? Muita gente às vezes fala isso pra pessoa, né? Porque, olha só, realmente, ela já provou por A mais B que ela é boa, a comunidade atesta, né? A comunidade vê que de fato ela é boa. Então, aí em algum momento, assim, em alguns momentos, eu chego a essa conclusão, nossa, eu sou muito bom realmente no que eu faço, né? Agora vem o diabrete, a contraparte aqui, que é atormenta o sujeito de estágio 9. Mas por que você não para? E por que você não fica aqui? Porque já pensou, se você dá um passo a mais, você sacrifica tudo que você conquistou? Então, assim, pessoal, até Scholten, na sua sabedoria, quando ele vai falar sobre o estágio 10, no livro
Eu acho que é homeopatia os elementos. O pessoal, quando ele vai falar de todos os elementos que estão ali no estágio 10, carbono, níquel, os metidos à besta, tipicamente, né, que a gente conhece, platina, paládio, ele diz o seguinte, que o estágio 10, ele é conhecido por muita instabilidade. Instável. Escrevi devagar aqui. E realmente, pessoal, essa é uma posição muito frágil, não é muito difícil da gente alcançar isso. Por exemplo, pessoas que já gozaram de muita fama. É ou não é verdade que isso tem um prazo para acabar? Sobretudo no universo da indústria cinematográfica, da indústria musical. O sucesso ele é muito efêmero, é muito difícil um artista ele conseguir ficar em evidência, pessoal, evidência que eu estou falando, por anos a fio. Tem um momento ali que a gente percebe que não caiu a qualidade. Não está tão bom quanto era antes, nossa, mas ele não consegue se reinventar, ele não é tão original mais quanto antes. A gente sabe que isso aqui é muito instável, que vai chegar um momento em que a gente vai cair, a criatividade diminui, a gente está cansado de fazer aquilo. Então, o sujeito de estágio 9, ele já antecipa essa queda. E ele não suporta lidar com isso. O momento em que ele é considerado famoso e o momento que ele vai deixar de ser considerado famoso. Então, assim, essa decadência também o atormenta significativamente. Isso aqui pode fazer com que ele sabote o seu alcance ali do estágio 10, pessoal. Então, tem isso também, um apego à minha imagem atual. E aí a minha mente ela fica pregando peças. Mas também por que você precisa se provar? Você não precisa provar nada para ninguém. Todo mundo já está vendo que você é bom. E esses caras que estão lá no topo, eles não estão coisa nenhuma. Aí eu começo a recorrer aqui a certos mecanismos, né, como a gente já discorreu anteriormente, explicitamente invejosos, maledicentes, alguns comentários que visam depreciar quem teve essa coragem